Pra quem não quer ficar vendo vários vídeos da nova temporada de animes pra janeiro de 2026, passando por tudo que é tema, e não tá nem aí pra comédia, romance, drama e tantos outros temas, mas gosta mesmo de ação e aventura, então fica até o final pra saber de todos os animes que a gente vai ter nessa nova temporada. E aí, meus queridos, como esse tipo de vídeo dá sempre muito bom aqui no canal, bora ver tudo que a gente vai ter de anime com ação e aventura pra janeiro de 2026. Lembrando que aqui no canal já tem 2 guias completinhos dessa nova temporada, falando sobre todos os novos animes, as novas adaptações e também sobre todas as continuações que eu vou deixar na descrição pra vocês darem uma olhadinha. Mas bora lá, dando início pelas continuações, a gente tem a volta do Undead Unlock, que na realidade ele ainda volta um pouquinho mais cedo, agora no final de dezembro, e ele vai vir com um episódio único e especial extra longo, com mais ou menos 1 hora de duração, e esse anime eu geralmente falo que passou batido pra muita gente, e principalmente se você gosta de ação, um pouquinho de gore, uma maluquice muito estranha, muito peculiar, com um fundinho de comédia, esse com certeza você vai gostar. Onde tem uma garota com o poder do azar, aí todo mundo que encosta nela vai dessa pra melhor, até conhecer um cara imortal com os parafusos a menos e que deseja falecer em paz, e aí eles acabam se envolvendo contra uma organização que quer ter o controle total desses poderes. O Golden Kamuy, esse que vai ser a última temporada dele, então pra quem curte histórias fechadas tá aí uma bela de uma aventura, com uma ação bem peculiar também, junto de uma comédia que funciona extremamente bem. E é um ex-soldado junto de uma garota da tribo Ainu, e essa dupla de 2, eles estão caçando um tesouro no norte do Japão, mas o lance é que tem mais pessoas atrás disso também, o que dá uma corrida desenfreada por pistas e quem chega primeiro. O spin-off Vigilantes do My Hero Academia, Illegals, acabou a recém, mas já tá voltando com o desenrolar desse mundo anterior à história do Deku, e que comparada a essa outra versão, aqui, tudo é um pouco mais leve, né? Mas é legal ver o passado de alguns vilões, heróis, e até mesmo essa evolução do Protinha, que me parece ser um pouco mais aceitável, porque é um grupo de 3 autoproclamados heróis, mas que não tem licença para agir como um, por isso eles são ilegais. Aí eles vão enfrentando criminosos e resolvendo problemas menores que geralmente os heróis maiores nem sequer chegam perto. A continuação do Trigun Stampede agora vem com o Trigun Stargaze, e pra quem conhece o original, lá mais velhinho, mais antiguinho, esse aqui não é o mesmo, ok? Esse aqui foi um reboot do original, já que eles pegaram a história e deram uma nova abordagem pra ela, tanto pelo estilo diferente da animação, mas o tempo em que se passa, alguns personagens e principalmente a aventura em si. Aqui a história também rola num planeta desértico, onde caçadores de recompensas vão atrás do Vash, que é o protagonista, porque tem uma baita recompensa pela cabeça dele, mas na realidade ele não é responsável direto pelo que andou acontecendo, e ao longo vai mostrando os confrontos, o passado trágico dele e a busca por paz e ajudar as pessoas. Quem também tá voltando com uma beleza visual monumental, e para quem curte uma ação bem ambientada, é o Fate Stranger Fake, que lá no início de 2023 já teve o Fate Stranger Fake Whispers of Dawn, que foi uma introdução a esse aí que tá pra chegar agora, sendo que é uma nova Guerra do Santo Graal, só que falsa, uma tentativa de recriar uma, no caso, em Snowfield, lá nos Estados Unidos. E com isso vem junto vários problemas e defeitos nessa guerra, com invocações irregulares e tudo mais. Sendo que vai aparecer alguns dos Servants bem conhecidos, outros mais novos e alguns mega famosos, só que em versões diferentes do que a gente tá acostumado. Então, pra quem não sabia que tinha esse prólogo aí, são 55 minutos mais ou menos que valem muito a pena. Tem a volta do remake da segunda parte da primeira temporada do Jigoku Sensei no B, uma continuação direta sobre um professor que tem poderes espirituais e uma mão amaldiçoada, e ele fica protegendo seus queridos aluninhos e até a cidade num geral de seres sobrenaturais, monstros e até maldições, e também vai ensinando pra galerinha em como terem coragem e até a lidar com essas coisas. O Jujutsu, que acabou de ter um filme lançado nos cinemas, com aquela questãozinha básica, né, pra arrecadar uma graninha a mais. E isso aqui tá virando moda, né, e até meio chato já também. E nele a gente teve a recapitulação da segunda temporada, junto de uns 2 a 3 episódios dessa nova. E quem viu, embora tenha uma leve decepção de reprisar muita coisa, o início do Culling Game tá com uma ação extremamente frenética, o que é pra se estender por quase toda essa nova temporada. Agora, pra quem curte ecchi com o harem no meio da ação, vai ter também a volta do Matosei Rei no Slave com a segunda temporada. Embora não seja algo super explícito, ele tem aquela saliência a mais, porque é um garoto que acaba caindo em um portal onde lá é cheio de monstros e só as mulheres recebem poderes para lutar contra eles,
Porém, o pobre coitado acaba se juntando a uma equipe de mulheres e recebendo um poder que muda conforme qual delas use ele. E além das lutas, tem todo um mistério envolvendo até alguém da família dele. E mais um anime que tá dizendo tchau é o Fire Force, que deu aquela caída agora nessa última temporada, até na questão da animação, mas agora eu acredito sim que vai vir melhor, já que o foco é em muita luta, as maiores até agora pelo menos, contra os mais fortes do grupo dos Capuz Branco, contra a Evangelista e ainda desmistificando todo esse plano dela, quem ela é realmente e o papel do Shinra nisso tudo. Quem também tá voltando é o Jigokuraku, ou Hell's Paradise, que recebeu uma bela de uma nota lá na primeira temporada, e agora a gente vai ter mais samurais e assassinos entrando na bendita ilha, que de paradisíaca não tem nada, mas sim esses monstros e seres bizarros que são muito da hora. E eu não canso de dizer que eu gosto tanto disso daqui, porque ele é muito semelhante àquelas transformações malucas que a gente tem no Bleach. E ainda a gente vai ter toda essa resolução se ele vai conseguir sair dali pra reencontrar uma certa pessoa. Teremos também a volta da Frieren, que pra muitos é o melhor anime de todos os tempos, e eu tô mega curioso pra ver se eles vão conseguir manter essa mesma essência e nível que a gente teve na primeira temporada. Embora todo mundo aqui no canal saiba, ou se você não sabia, tá sabendo agora, que eu gosto, realmente eu gostei desse anime, mas pra ser o melhor de todos os tempos, colocar num pedestal e endeusar... não. Mas aí também já é a minha opinião, né? Agora, dando início aos novos animes que a gente vai ter de ação e ou aventura, a gente começa por um manhwa, uma obra sul-coreana chamada Terror Man. E olha que ela tem uma premissa bem interessante, eu gostei do pouco que eu li dele, que é um garoto chamado Jun-woo, quase um Jin-woo, e ele tem a habilidade de prever desastres antes que aconteçam, só que mesmo quando ele tenta ou salva até as pessoas, as ações dele muitas vezes fazem o parecer um vilão, já que para evitar algumas tragédias ele precisa tomar decisões que são muito estranhas, porque nada acontece depois. E aí as pessoas acham loucura da cabeça dele ou algo muito drástico, por isso acaba sendo visto como uma espécie de terrorista por parte das pessoas, tendo esse dilema com ele enquanto continua tentando proteger as pessoas. A Bruxa dos Cogumelos, ou Champion no Maggio, uma aventura mais slice of life, então vai ter aquela pegada um pouco mais tranquilinha, com uma magia aqui e outra ali, sendo uma bruxa que vive isolada numa floresta cheia de cogumelos e a galera da cidade tem um certo medo dela. Mesmo ela não tendo nenhuma magia de ataque, por exemplo, ela só usa os cogumelos para fazer poção, remédio e essas coisas. Até que por certos motivos, tanto aventureiros quanto viajantes e até outras criaturas começam a aparecer pedindo ajuda para ela em tudo que é coisa, fazendo ela conquistar a confiança das pessoas aos poucos. Teremos também um Isekai de dragão, o reencarnado como um dragão, ou Tensei Shitara Dragon no Tamagodata, que mais parece que ele é um Raichu ali do que um dragão, mas é um cara que vai de Isekai como um dragãozinho amarelo, que mal sabe voar e precisa evoluir o mais rápido possível para conseguir sobreviver. E é basicamente isso que a gente vai ver, as tantas aventuras dele, confrontos e evoluções que ele vai tendo ao longo do tempo. Teremos também o Dead Account, um anime que, depois do lançamento dele, vai sair um jogo sobre ele. Então, ele funciona mais como uma promoção do futuro game, mas que mesmo assim ele tá com uma pegada interessante de um streamer muito famoso por fazer vídeos polêmicos, e aí o pessoal tem uma certa rixa com ele, mas no fundo ele só faz isso para pagar o tratamento da irmã, até que descobre sobre contas de pessoas já falecidas que continuam postando nas redes sociais, e quando vai atrás disso, descobre um lado sobrenatural, e é aí que se tem a aventura com uma certa açãozinha de fundo. Agora olha esse anime aqui, O Amigo Toki ga Mau ni Kateru to Omouna, e uma sinopse de texto, é gigantesco, mas o peculiar disso daqui é que ele tem uma mistura de Yuri com Dark Fantasy, porque é uma garota num mundo de fantasia que tem os status zerados, por isso ela é considerada uma inútil e até vendida como escrava, só que no que ela consegue uma espada, nada conveniente que transforma pontos negativos em poder, ela consegue ficar muito forte, e aí foge até libertando e levando junto dela uma outra escrava, mas mesmo tentando fugir dos problemas, acaba tendo que enfrentar conspirações e muitas lutas contra monstros e também algumas pessoas malvadas. Já no Nijuki Usai Dokushin, a gente vai ter uma aventura bem de leve, com uma comédiazinha, que vai mostrar um homem aventureiro de quase 30 anos, que é bem conhecido e respeitado pelo quão bom ele é nisso, só que não representa porque ele tem uma vida bem humilde. Até que salva uma garotinha numa masmorra, e ela simplesmente gruda nele, indo junto pra todo lado, fazendo ele virar quase um
pai dela e de onde provém toda a comédia da obra, que pelo menos nos momentos dela fazendo alguma besteira, realmente tá engraçadinho. O Odayaka Kizoku, mais uma aventura um pouco mais leve, essa ainda um pouco mais puxada pro Slice of Life, de um cara que do nada é jogado para um outro mundo, mas em vez dele entrar em pânico, ou pelo menos ficar um pouquinho preocupado em como voltar para casa ou algo do tipo, ele simplesmente decide viver ali de boas, como se estivesse passando férias num outro mundo e ainda com a ajuda de um aventureiro que ele acabou de contratar. Um dos novos animes que tá no topo da minha lista para ser um dos melhores dessa nova temporada é o Yusha Kei Nishousu. Tanto que ele já era para ter saído agora nessa última temporada de 2025, ali em outubro, mas eles acabaram adiando pro início do ano que vem para ter uma melhora na qualidade da imagem, principalmente ali da animação, mesmo que ela já tivesse interessante. E isso já mostra o quão dedicado eles estão para entregar algo que realmente vai ser muito bom. E a premissa dele é de pessoas que cometeram algum crime e são condenadas a virarem heróis, forçados a lutarem contra monstros e defender o reino para todo sempre, tanto que se morrerem eles são ressuscitados e jogados no meio da luta de novo, até que um capitão de um grupo desses heróis criminosos acha e faz um pacto com uma deusa para tanto fugir desse lugar, quanto se vingar de quem o condenou injustamente. Mais um Yusha, dessa vez o Yusha Party o Oidasareta Kyobinbou, de um espadachim que mudou a classe de espadachim para suporte, só que para ajudar o grupo dele. Mesmo assim, foi considerado inútil e acabou expulso da equipe. Aquela premissa básica que a gente já conhece há muito tempo, e agora, com esse estilo único que ele tem, recomeça do zero usando suas habilidades versáteis para sobreviver, completar missões e formar um novo grupo, provando que é mais forte do que todos do seu antigo grupo. Teremos também um anime que o nome é um baita de um spoiler, do inglês Noble Reincarnation Born Blessed, So I Obtain Ultimate Power, a nobre reencarnação, nascido abençoado, então obterei o poder supremo. E é basicamente isso, de um jovem que morre e renasce como filho de uma família nobre em um mundo de fantasia, e agora ele é extremamente forte na magia e questões físicas, além de ser rico pra caramba. E como nobre vai ficar responsável por lidar com política, disputas de família e demais ameaças, indo em busca de quê? Do poder supremo. E outro na mesma pegada ainda é o Hell Mode Yariko Mizuki no Gamer, onde um player acostumado a sempre jogar dos modos mais hardcore, morre e renasce no mundo com o modo Hell ativado, ou seja, tudo vai ser extremamente difícil na vida dele. Basicamente o modo que já vem ativado para uns 80% das pessoas que nascem aqui no Brasil. E aí ele vai usando toda a experiência que tem nesse meio, tentando transformar habilidades inúteis em algo que dê alguma vantagem. Outra aventura que vai ser um pouquinho mais leve é o Yusha Party ni Kawaii Kogai Tano De, que na realidade ele é um isekai com ação e romance, de um garoto que falece e volta em outro mundo, só que como um demônio e ainda no castelo do rei demônio, até que o grupo do herói invade para acabar com todos os demônios, mas perderam até para ele, que no fim se apaixona pela clériga do grupo, e aí vai tentando de tudo que é jeito conquistar o coração da garota. O Shinbou Yugi de Meshioku, esse aqui, ele tem ação, mas não é aquela coisa clássica que a gente conhece. Ele é mais sobre os perigos constantes. É praticamente um Jogos Mortais, só que com um grupo de garotas com roupas de empregadas presas numa mansão e que precisam ficar passando por vários testes ou fases desse jogo para sobreviverem, sendo que a protagonista é bem mais fria e calculista, tanto que às vezes até esquece de ajudar as outras que estão ali do lado dela. E outro anime que vai vir com uma ação muito interessante é a história que deu origem para o filme No Limite do Amanhã com Tom Cruise, que é a obra All You Need Is Kill. E a base é a mesma do filme, um cara, só que aqui no caso ele é um pouquinho mais jovem, que foi recrutado para lutar contra aliens, mas ele acaba falecendo já no primeiro confronto, coitado, e depois descobre que adquiriu uma habilidade de voltar no tempo sempre que ele vai pro soninho eterno. E a cada volta ele vai melhorando as habilidades, conhecendo até uma lendária guerreira que vai ajudar a quebrar esse ciclo, ao mesmo tempo em que eles salvam a humanidade. E a maior diferença é que o filme ele é um pouco mais bem-humorado, já que no original ele é bem mais pesado e trata mais sobre essa questão psicológica de ficar voltando no tempo. E ainda por último, eu vou citar 3 animes que eles não têm nem ação e nem aventura, mas quando a gente bate o olho para as imagens e até para a sinopse, parece que eles têm sim, até porque 2 deles são isekais. Um que é o Isekai no Satawa, um yaoi, de um cara que vai para um outro mundo, consegue um trabalho como contador e se envolve com vários outros homens. Na sequência, o Okira Kuryou Shu no Tanoshi,
com um garotinho que do nada ele lembra que teve uma vida passada aqui na Terra e herda uma vila pobre caindo aos pedaços, e tendo a habilidade nada conveniente de construção e produção, ele faz desse lugar uma cidade mais próspera. E ainda por último mesmo, o Majutsu Shiwaku no Mieteiru, que ele é uma fantasia só, mas quando a gente bate o olho, ele parece muito uma aventura, porque é um garoto cego que mesmo com esse obstáculo, cria novas formas de aprender sobre magia e utilizá-las, superando essa limitação, e com o tempo descobre que consegue ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e agora deixa aí nos comentários quais desses novos animes você tem a quase certeza que eles podem vir como um dos melhores da nova temporada. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!